Nesta aula, você vai aprender a resolver equações do primeiro grau. Equações são igualdades em que há pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Exemplos. Exemplo 1. A balança está com os pratos em equilíbrio, ou seja, o peso do primeiro prato é igual ao peso do segundo prato. Qual é o peso da melancia? Para resolver esta situação, nós vamos representar o peso da melancia, que é o nosso valor desconhecido, por uma letra. Vamos representar por x. Então, no primeiro prato, nós temos o peso da melancia, que é x, mais 3 quilos, que está em equilíbrio com 10 quilos. A pergunta aqui é, que número que eu vou somar com 3, que vai dar 10? Esta é uma equação que é possível de resolver mentalmente. O número que eu vou somar com 3, que é igual a 10, é 7. Portanto, o peso da melancia é igual a 7 quilos. Por quê? 7 quilos mais 3 quilos é igual a 10 quilos. Mas nesta aula, nós vamos aprender a resolver uma equação do primeiro grau. E resolver uma equação do primeiro grau é descobrir o valor de x. Então, nós vamos deixar aqui, antes do sinal de igual, somente o x. Então, a gente precisa tirar daqui esse mais 3. Ou seja, vamos tirar esses 3 quilos do primeiro prato. Se nós retirarmos esses 3 quilos do primeiro prato, a balança ela vai se desequilibrar. Então, se eu retirar 3 quilos do primeiro prato, eu vou ter que retirar 3 quilos do segundo prato também, para que a balança permaneça em equilíbrio. Então, vamos registrar aqui menos 3 do segundo prato. Fazendo 3 menos 3, vai zerar. Então, aí a gente fica somente com o x antes do sinal de igual. E 10 menos 3, 7. X é igual a 7, que é o peso da melancia, 7 quilos. Observe que nós deixamos o x antes do sinal de igual e o número depois do sinal de igual. Esse processo de resolução, ele é muito extenso, ele é demorado. Nós precisamos de um método mais prático para resolver. Então, vamos lá. Método prático. Nós tínhamos peso da melancia mais 3 quilos igual a 10. Antes do sinal de igual, nós vamos deixar só o x. Depois do sinal de igual, nós vamos deixar os termos que não tem x, ou seja, os números. Nós vamos deixar o 10 e esse 3, ele vai passar para lá com a operação inversa. Ele está mais 3, nós vamos deixar menos 3 do outro lado. Então, x é igual a 10 menos 3, 7. Portanto, a melancia pesa 7 quilos. Algumas informações importantes sobre a equação do primeiro grau. As letras são chamadas de incógnitas e nós podemos utilizar qualquer letra do nosso alfabeto. Uma equação do primeiro grau, ela apresenta primeiro e segundo membro. Neste exemplo, tudo o que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E tudo o que estiver depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Cada membro pode ter um ou mais termos. Nesta equação, a nossa incógnita é o x. Exemplo 2. Para resolver a equação 3x igual a 2x mais 150, nós podemos imaginá-la como uma balança de 2 pratos em equilíbrio. O primeiro membro, que é representado pelo primeiro prato, nós temos 1x mais 1x, 2x. 2x mais 1x, 3x, que está em equilíbrio com 1x mais 1x, 2x, mais 150.
Neste caso, quem está no lugar errado, vamos dizer assim, são essas duas caixinhas. Por quê? No primeiro membro, nós vamos deixar os termos em X. E no segundo prato, que é o nosso segundo membro, nós vamos deixar somente os termos que não contêm X. Então, nós precisamos tirar essas duas caixinhas daqui. Se nós retirarmos essas duas caixinhas do segundo prato, para manter a equação em equilíbrio, nós vamos ter que tirar duas caixinhas do primeiro prato, que representa o primeiro membro. Então, nós vamos fazer 3x menos 2x, e aí também nós vamos tirar esse 2x do segundo membro. 3x menos 2x vai dar 1x, que é igual a 2x menos 2x, zerou, ficando apenas os termos que não contêm x, que é o 150. Portanto, cada caixinha pesa 150 gramas. Pelo método prático, nós vamos copiar a equação. Coloca-se primeiro o sinal de igual, porque ele é a nossa referência. Primeiro membro, os termos que contêm x. Vamos copiar quem já está certo, que é o 3x. Esse 2x, ele está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro, ele é positivo, ele vai ficar negativo. Pronto, organizamos os termos em x. Agora, vamos organizar os termos que não contêm x, que neste caso é só o 150. Ele já está no segundo membro, a gente copia igualzinho, ele continua positivo. Agora, vamos resolver. 3x menos 2x vai dar x, 1x. Aí, não há necessidade de escrever 1x, que é igual a 150. Portanto, cada caixinha pesa 150 gramas. Vamos verificar? Se eu estou dizendo que o x é igual a 150, cada caixinha pesa 150. Então, no primeiro prato, nós temos 150 mais 150, 300. 300 mais 150, 450 gramas. Então, no segundo prato, nós também vamos ter que ter 450 gramas. 50 mais 100, 150. Mais 150, 300. Com mais 150, 450 gramas. Então, a nossa solução satisfaz a equação. Exemplo 3. A balança está com os pratos em equilíbrio e as 4 caixas têm pesos iguais. Quanto pesa cada caixa? Bom, se a balança está em equilíbrio, isso significa que o peso do primeiro prato, que é o nosso primeiro membro, é igual ao peso do segundo prato, que é o nosso segundo membro. Se as 4 caixas têm pesos iguais, então, se eu represento uma caixinha por x, as outras também eu vou representar por x. Então, nós temos no primeiro prato 1x mais 1x, 2x. Com mais 1x, 3x. Com mais 1x, 4x, que está em equilíbrio com 200 gramas. Esta também é uma equação que é possível resolver mentalmente. Se eu tenho 200 gramas, que está equilibrado com 4 caixas, então, se eu distribuir igualmente essas 200 gramas entre essas 4 caixinhas, eu vou ter 50 gramas para cada caixinha. Bom, mas nós precisamos aprender a resolver a equação do primeiro grau. O nosso objetivo é deixar o x sozinho antes do sinal de igual. Então, eu vou dividir o primeiro membro por 4, porque 4x dividido por 4 dá x. Se eu dividir o primeiro membro por 4, para manter a balança em equilíbrio, eu também vou ter que dividir o segundo membro por 4. Ficando assim, 4x dividido por 4 dá x, que é igual a 200 dividido por 4, 50. Com o método prático, 4x é igual a 200. Para deixar o x sozinho, nós precisamos tirar esse 4 daqui. Então, x é igual a 200, que está certinho. E esse 4 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Portanto, x é igual
a 200 dividido por 4, que é igual a 50. Portanto, cada caixa pesa 50 gramas. Vamos verificar? Se cada caixinha pesa 50, então aqui nós temos 50 mais 50, aqui dá 100, com mais 50, 150, com mais 50, 200 gramas. Exercício. Exercício 1. A balança está com os pratos em equilíbrio e as 3 latas têm pesos iguais. Quanto pesa cada lata? Vamos representar as latinhas por X. Como as 3 latas têm pesos iguais, se uma caixinha é X, as outras também. A equação vai ficar assim. No primeiro prato, que é o nosso primeiro membro, nós temos 1x mais 1x, 2x, com mais 1x, 3x, que está em equilíbrio, ou seja, é igual a 15. A partir de agora, nós vamos resolver as equações somente pelo método prático. Nós vamos ter que tirar esse 3 daqui para deixar o x sozinho. Então, x é igual a 15, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 15 dividido por 3, x é igual a 5. Portanto, cada latinha pesa 5 quilos. Então, vamos trocar o x aqui, substituir por 5. 5 quilos cada latinha. 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então, nós temos 15 quilos no primeiro prato e 15 quilos no segundo prato. Portanto, cada lata pesa 5 quilos. Exercício 2. Qual é o valor de X que equilibra os pratos da balança? Então, vamos representar essa situação por uma equação do primeiro grau. Então, nós temos no primeiro prato, que é o nosso primeiro membro, 1x mais 1x, 2x. Então, nós temos mais 5 quilos. Isso é o que nós temos no primeiro prato, que está em equilíbrio, ou seja, é igual x mais 20 quilos mais 1 quilo, 21 quilos. Vamos resolver a equação. Vamos deixar aqui no primeiro membro, antes do sinal de igual, os termos que contêm x. O 2x já está no primeiro membro, a gente copia. O x, ele está lá no segundo membro, ele vai pular para o primeiro membro, ele vem com a operação inversa. Ele é positivo, ele vai ficar negativo. Pronto, organizamos os termos em x. Agora, lá no segundo membro, vamos organizar os termos que não contêm x, que são os números. Vamos começar por quem já está certinho, que é o 21. Copia aí igualzinho. Agora, o 5, ele está positivo, ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Ele está somando, ele vai subtraindo. Pronto, tudo organizadinho. Agora, vamos somar. 2x menos 1x dá x, que é igual 21 menos 5, 16. Então, o valor de x é 16. Então, vamos conferir. 16 e 16. Então, no primeiro prato, nós temos 16 com 16, 32. 32 com mais 5, 37. Então, nós temos 37 quilos no primeiro prato. Então, no segundo prato, nós também teremos que ter 37 quilos. Então, vamos lá. X é 16. Então, agora nós temos 20 mais 16, 36. Com mais 1, 37. Portanto, o valor de X que equilibra a balança é 16 quilos. Exercício 3. Esta balança está em equilíbrio e as 3 melancias têm o mesmo peso. Item A. Qual é a equação que representa essa situação? Vamos representar por x o peso da melancia. Se as 3 melancias têm o mesmo peso, se eu chamei uma de x, as outras também eu vou representar por x. No primeiro prato, nós temos 1x mais 1x, 2x. Então, 2x mais 7 no primeiro prato, que é igual a x mais 12. Então, a equação que representa essa situação é igual a 2x mais 7, que é igual a x mais 12. Item B. Qual é o peso de cada melancia? Para descobrir o peso de cada melancia, nós vamos precisar resolver esta equação. Sinal de igual e vamos organizar no primeiro membro os termos em x. Vamos descer o 2x, que já está certo,
E esse x, ele vai passar para o primeiro membro com a operação inversa. Ele está somando, ele fica subtraindo. Pronto, agora vamos organizar no segundo membro os termos que não contêm x, os números. Vamos descer o 12, que já está certinho. E esse 7, ele passa para o segundo membro, ele está somando, ele passa subtraindo. 2x menos 1x dá x, que é igual a 12 menos 7, 5. Portanto, cada melancia pesa 5 quilos. Vamos lá? 5 mais 5 dá 10. 10 com mais 7, 17 quilos no primeiro prato. Então, no segundo prato, nós deveremos ter também 17 quilos. Então, nós já temos 12 com mais 5 da melancia, 17 também. Exercício 4. Resolva as equações. Vamos resolver utilizando um método prático. Sinal de igual. No primeiro membro, vamos deixar os termos que contêm x. Então, vamos lá. 6x já está certo, copia. O 2x, ele está lá no segundo membro, então, nós vamos trocar ele e colocar lá no primeiro. Ele é positivo, ele passa e fica negativo. Pronto, organizamos os termos em x. Agora, lá no segundo membro, vamos deixar os termos que não contêm x. E nós só temos o 16. Então, ele já está no lugar certo, a gente copia, sem alterar a operação. 6x menos 2x, 4x, que é igual a 16. Agora, para o x ficar sozinho, nós vamos ter que tirar esse 4 daqui. Então, se eu tiro 4, o x fica sozinho, que é igual a 16. E esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Portanto, x é igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, 4. Então, a solução da nossa equação, x é igual a 4. Item B, sinal de igual, que ele é a nossa referência. Primeiro membro, nós vamos deixar os termos em x. 4x já está correto, copia. O 2x, ele está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro, ele é positivo, ele vai ficar negativo. Pronto, organizamos os termos em x. Vamos lá no segundo membro, organizar os números. Já desce quem está certo, que é o 2. Não muda o sinal. Agora, o 10, ele está no primeiro membro, nós vamos passar ele para o segundo membro, ele está negativo, ele vai positivo. 4x menos 2x, 2x, que é igual 2 mais 10, 12. Para deixar o x sozinho, nós vamos ter que tirar esse 2 daqui. Então, o x vai ficar sozinho, que é igual a 12, e o 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Portanto, x é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, x é igual a 6. Exercício C. Sinal de igual, 2x está certo, copia. 4x vai passar para o primeiro membro, ele é positivo, ele vai passar negativo. Organizamos os termos em x lá no primeiro membro. Segundo membro, vamos deixar e organizar os termos que não contêm x. Vamos descer o menos 7, porque ele já está certinho. E esse 1, ele vai passar para lá, ele é positivo, ele vai ficar negativo. 2x menos 4x. De 2 não dá para tirar 4. Lembra? Se eu pago 2 e eu devo 4, eu vou ficar devendo 2. Então, devo 2x, que é igual, devo 7, devo 1, devo 8. Para o x ficar sozinho, esse 2 vai ter que passar para o segundo membro. Então, x é igual a menos 8. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 2, 4. E menos com menos, mais. Item D, sinal de igual. Vamos organizar no primeiro membro os termos que contêm x. 3x já está no primeiro membro, copia. 4x vai passar do segundo para o primeiro, ele é positivo, ele passa negativo. Agora, vamos organizar os termos que não contêm x, os números, lá no segundo membro. Já desce o 9, que está certo, ele já é do segundo membro.
desce sem mudar o sinal, e esse menos 2, ele passa para lá, ele está subtraindo, ele vai passar somando. 3x menos 4x dá menos 1x, que é igual 9 mais 2, 11. Esse menos 1 precisa sair daqui para o x ficar sozinho. Então, x é igual a 11 e o 1 que está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, x é igual a 11 dividido por 1, 11. E mais com menos, menos. A nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima aula!